Nossas fraternais saudações a todos que nos acessam neste momento pela plataforma do YouTube, ao iniciarmos a nossa atividade desse instante, a nossa reunião virtual. Sejam bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. É muito importante para a expansão da divulgação dessa mensagem que compartilhem as nossas reuniões com seus amigos e familiares. E assim que vocês chegarem à conclusão quanto ao conteúdo, deixe o seu like se vocês apreciaram, óbvio, pois assim o YouTube disponibilizará a mais pessoas o acesso às nossas reuniões virtuais. Ao iniciarmos a nossa reunião, esclarecemos que fazemos estudo alternadamente do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta oportunidade, estaremos estudando o Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, com o título de Das Leis Morais. E o capítulo é o sétimo, A Lei de Sociedade. As perguntas 773 a 775. E o tema abordado será Laços de Família. Acompanharemos as reflexões da nossa irmã no Ideal Espírita, Tânia Wilson, integrante do Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, em Botafogo, Rio de Janeiro. Tânia, suas palavras iniciais. Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria sempre renovada estarmos juntos e juntas nesse espaço virtual para refletir um pouco mais sobre a nossa amada doutrina. Que Jesus nos inspire, esteja conosco e afaste de nós toda interferência negativa. Sintam-se carinhosamente abraçados. Passemos agora à leitura da página inicial. O título Amor Fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a ventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível e sobreviverá no caminho eterno. Emmanuel, do livro Pão Nosso, capítulo 141. Autoria de Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier, a editora Federação Espírita Brasileira. Passamos então agora à nossa prece. Senhor Jesus, Mestre e amigo incondicional de nossas almas, ao iniciarmos a nossa tarefa de exposição nesta noite, unimos nossos pensamentos nessa singela súplica, estabelecendo o contato com os teus mensageiros nesta conexão, ampliando as possibilidades do entendimento da mensagem reservada para esta noite. Assim, Senhor, que a nossa prece também possa estabelecer um vínculo com a nossa expositora,
a nossa querida Tânia, para ela assistir-se bem à vontade, para desenvolver seu raciocínio na mensagem reservada para esta noite. Então, vamos acompanhar a nossa Tânia Wilson, que fará a exposição sobre o tema Laços de Família. Tânia, a palavra é sua. Gente querida, como já foi anunciado pelo nosso irmão dirigente, nós vamos hoje nos debruçar sobre as três últimas questões do capítulo da Lei de Sociedade, que está contido na terceira parte do Livro dos Espíritos. Essas três questões tratam de laços de família. Esse talvez seja um dos menores capítulos da terceira parte do Livro dos Espíritos. E quando Kardec traz um conteúdo sobre a lei de sociedade, só retomando um pouquinho de uma ideia que é muito importante aqui para a gente entender os laços de família, os espíritos nos trazem informação, através dos questionamentos de Kardec, da importância das nossas relações, da importância de nós sermos sujeitos gregários que precisam desse relacionamento uns com os outros para que a nossa evolução, o nosso progresso, ele possa acontecer. Nós fomos criados assim por Deus. Então, desde a nossa criação, nós temos sempre a oportunidade de fazer o nosso processo individual de evolução, seja intelectual, seja moral, dentro de um coletivo, dentro de um agrupamento. E considerando essa necessidade ou essa característica de nós sermos seres gregários que precisam de outros para fazer a evolução, Kardec se detém no finalzinho do capítulo nos laços de família. Então, vejam que aqui ele não vai se deter muito, ele não vai se aprofundar na relação, por exemplo, dos laços de família com a reencarnação, na parentela corporal, parentela espiritual. O que ele traz aqui é mais um exercício de reflexão sobre as nossas semelhanças com os animais não humanos. Ele vai perguntar sobre essas relações dentro desses grupos de animais não humanos, e depois falar um pouco da importância desses laços de família, mas numa ótica social, porque o capítulo é da lei de sociedade. Então, eu vou passar por essas três questões, sempre convidando todos e todas que nos assistem a olhar o texto original para refletir, para se aprofundar. Eu vou dar uma passada no que ele fala aqui, destacando o essencial. E observando aqui o que Kardec, na verdade, perguntou em cada uma delas. Na 773, ele pergunta assim: por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Então, essa é a pergunta de Kardec, e isso é fácil a gente observar. Vamos pegar os animais próximos a nós, os cachorros e os gatos, por exemplo. Eles, quando têm seus filhos, depois da fase do desmame, está concluída da parte da mãe, principalmente, toda e qualquer atenção, e aí esses animais vão seguir a própria vida, sem depois se reconhecerem como pais ou como irmãos, não há nenhum tipo de reconhecimento entre eles. Os espíritos, então, esclarecem que os animais vivem uma vida material e não uma vida moral. Em função disso, quando os filhotes estão já de posse da capacidade de cuidarem de si mesmos, a mãe, então, vai deixar com que eles sigam por conta deles mesmos. Aqui, os espíritos nos falam, né? Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Então, esse abandono aqui não é mais do que o reconhecimento de que aqueles filhotes já possuem a capacidade de viverem por sua própria conta, e ela então depois se prepara para uma nova ninhada, para um novo processo, e tudo vai se repetindo. O que é mais importante aqui é perceber que entre os animais não há laços de família semelhantes aos nossos. E por isso ele pergunta na 774: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não o efeito de uma lei da natureza.
que devemos pensar a esse respeito? Então, vejam aqui a didática de Kardec. Uma vez esclarecido que entre os animais, por eles terem uma vida material e não uma vida moral, não há exatamente laços de família, como nós entendemos entre nós, ele então vai perguntar se não seriam esses laços produto de uma socialização, produto de uma criação humana, ou se eles estariam dentro de uma lei de Deus, de uma lei da natureza. Os espíritos então esclarecem que os laços sociais são necessários ao progresso, como Kardec já tinha abordado desde o início desse capítulo da Lei de Sociedade. Então, os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família, mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, os espíritos aqui nos respondem que entre nós humanos, esses laços têm uma função diferente do que entre os animais não humanos. Esses laços acontecem para que nós possamos aprender a amar. Vejam que bonito isso, é até poético ler dessa forma, né? Quer dizer, surgiram os laços de família para que a gente aprenda a nos amarmos como irmãos que somos filhos do mesmo pai. Na 775, Kardec então pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta dos espíritos é uma frase: uma recrudescência. O que é recrudescência? Uma intensificação, uma exacerbação do egoísmo. Então, essas duas respostas que os espíritos nos dão, elas estão conectadas, porque se a gente for parar para pensar num conceito mais básico de amor, que é o amor? Se não a emoção que separa aqueles com os quais nós nos importamos daqueles que não significam nada para nós. Então, é através da família, quando a gente começa a se preocupar com os filhos, com os pais, com os irmãos, que nós vamos desenvolvendo essa capacidade de vinculação, desenvolvendo essa capacidade de apego. E aos pouquinhos nós vamos ampliando esse círculo e envolvendo outros para além da família. Então, o exercício do amor em família faz com que a gente vá diminuindo o nosso egoísmo. O que é o egoísmo? Pensarmos só em nós mesmos. Então, a gente, através desse amor, através desse afeto na constituição da família, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de amar e diminuindo as nossas tendências egoísticas. Vamos então entender um pouquinho melhor, acrescentando ao que os espíritos nos trazem nas questões que Kardec coloca sobre os laços de família, um pouquinho sobre a evolução desse conceito de família entre nós, porque houve uma evolução significativa, e depois trazer isso tudo para nós, para o nosso dia a dia. Então, no início da evolução humana, vamos lembrar esse início da evolução humana lá, na pré-história, por exemplo. Os primeiros agrupamentos de humanoides, de seres humanos, digamos assim, eram tribos nômades, uma espécie de horda ou bando que vivia sem regras, sem disciplina. Nesse momento, para essa horda, para esse bando, a sobrevivência pessoal era o interesse principal dos indivíduos. À medida que eles foram se desenvolvendo e progredindo, vínculos mais específicos foram sendo então criados entre os sujeitos desse bando, dessa tribo, dessa horda. E núcleos menores dentro da tribo passaram a se formar, dando então origem ao que chamamos de família, cujos laços, esses laços de família, incluíam o cuidado com a prole e a socialização daqueles indivíduos. Mas vejam, isso que está sendo dito aqui foi bem no iniciozinho da nossa evolução humana. Então, família é uma instituição social que varia muito em sua forma e em sua finalidade, de acordo com a sociedade, com a cultura e com o tempo histórico a que estamos nos referindo, mas cujas funções básicas são o cuidado e a educação das novas gerações, ou a socialização das novas gerações, e também a mútua assistência e comunhão dos elementos que a constituem.
Então, percebam como essas ideias trazidas do campo das ciências humanas confirmam o que os espíritos disseram e que o relaxamento dos laços de família seria uma intensificação do egoísmo, porque vejam quanta coisa a gente desenvolve dentro de um núcleo familiar, dentro daqueles que constituem a nossa família. Para a gente ter uma ideia de como que esse conceito de família ele muda, vamos pegar o nosso país, o Brasil. Até a década de 70, a família obedecia a um certo modelo. A figura masculina era um centro de autoridade, a família era apenas heterossexual, havia um pai provedor e uma mãe dona de casa, que olhava a casa e cuidava dos filhos, e família era apenas constituída pelo casamento e sem a possibilidade do divórcio. Depois da década de 70, houve uma mudança muito grande, até nós chegarmos hoje aos modelos de família diversos. Então, na verdade, hoje, quando a gente fala em família, a gente fala sempre no plural, porque nós temos as famílias homoafetivas, além das famílias heterossexuais, a gente tem as famílias monoparentais, ou um pai ou uma mãe criando seus filhos, nós temos a família ampliada. Hoje nós temos, além do casamento, a união estável e há a possibilidade do divórcio. Então, esse conceito de família ele vai evoluindo. Trago aqui também um conceito da Lei 11.340/2006, que é uma lei mais conhecida como a Lei Maria da Penha, que dá um conceito de família dizendo assim, que família é uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, independentemente de orientação sexual. Conseguiram prestar atenção na definição em algumas características? Isso está no artigo 5º, no inciso 2º da Lei 11.340. Vejam aqui, é uma comunidade, a família, que se forma ou por pessoas que são parentes por laços de sangue ou que se consideram aparentados, que podem se unir por esses laços consanguíneos, mas também por afinidade e por vontade expressa. Por que eu estou destacando isso? Porque eu vou agora dar o conceito espírita de família, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, e a gente vai ver que exatamente o que os espíritos trouxeram para nós no século XIX, 1857, bem antes da Lei Maria da Penha, que é de 2006, aqui para nós brasileiros, que estamos encarnados aqui no país, que é o conceito espírita de família já anunciava tudo que a gente tem hoje nessa definição. Vejam bem o que está lá no item 8 do capítulo 14, que os verdadeiros laços de família são formados por simpatia e comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, nós temos uma família, que é uma família espiritual, que é formada da mesma maneira como hoje se reconhece para as famílias no plano encarnado, por afinidade, por comunhão de ideias. E essa família espiritual, às vezes, renasce conosco e também está dentro da nossa família consanguínea, e às vezes não, por necessidades diversas. Essa família espiritual ela vai encarnar em diferentes lugares, em diferentes conformações. Então, para nós, dentro do Espiritismo, há a família consanguínea, corporal, e há a família espiritual, que é formada por essa afinidade e por essa comunhão de ideias. Muitas vezes, na família corporal, na família consanguínea, existem ali encarnação desses espíritos com os quais nós temos afinidade, mas a composição da família corporal, ela vai obedecer a necessidades evolutivas nossas. Como que nós teríamos oportunidade de conviver com a diversidade de espíritos, se não através da encarnação numa família com espíritos diversos da nossa família espiritual? Então, nós vemos num grupo familiar espíritos adiantados e espíritos mais atrasados moralmente, por exemplo.
a gente percebe que há núcleos familiares em que as pessoas se amam, mas também há ingratidões, aversões entre pais e filhos, aversão entre irmãos, conflitos internos que surgem desde que os indivíduos são, por exemplo, muito pequenos. E a reencarnação, os laços de família sob a ótica da reencarnação, explicam isso. Mas qual a finalidade? Qual a razão de nós encarnarmos com essa dificuldade, com essas dificuldades de relacionamento? As nossas necessidades evolutivas, como aponta também Kardec nesse capítulo 14. É comum, inclusive, aparecer na clínica psicológica, por exemplo, pessoas relatando que não se sentem vinculados à família, não se sentem próximos à família. E se sentem, por isso, até muito solitários, muito sozinhos. E nesse sentido, claro que a gente não pode usar esse conceito no âmbito de um atendimento psicológico, mas para nós espíritas, esse sentimento de não ter vinculação com a família corporal é perfeitamente explicado. Porque muitas vezes ali não há essa afinidade, ali não estão os espíritos que compõem naturalmente essa família espiritual ao qual nos pertencemos. E é por isso que há amigos que nós sentimos mais próximos do que os nossos irmãos de sangue. Há pessoas com as quais a gente tem vinculações mais profundas do que, por exemplo, com nossos pais, nossas mães, os parentes mais próximos, pela via da família constituída como um núcleo aqui entre nós encarnados. E Emmanuel, ele tem uma frase muito interessante no livro Vida e Sexo, no capítulo 2, que esclarece muito bem isso. Ele diz assim: que de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa a constituição da família. Então, vejam as funções que Emmanuel destaca aqui. A família tem uma função educadora e regenerativa. Por que regenerativa? Porque nela, muitas vezes, reencarnam desafetos do passado, pessoas que nós prejudicamos, que nos prejudicaram, e que, como a proposta, como bem vimos, é nós diminuirmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, nós nos acertarmos pelo exercício do amor, nos aproximarmos dessas pessoas, nós renascemos juntos para, dessa maneira, pelo esquecimento do passado e pela convivência, termos oportunidade de recompor os relacionamentos. Eu trago aqui um exemplo também muito interessante, convido vocês a olharem, está no livro Os Mensageiros, nos capítulos, na verdade, 34 a 36. Nesse livro e nesses capítulos, há uma descrição de uma família que ilustra essa questão da diversidade, de evolução moral entre aqueles que reencarnam num grupo familiar. E é a família de Isabel, que o livro apresenta como uma senhora de aproximadamente 40 anos, viúva, com 5 filhos. São 4 meninas e um rapaz. Entre as mães e as filhas, André Luiz observa que havia uma comunhão de ideias e vibrações. Então, enquanto elas estavam conversando, e André Luiz chega junto com o Aniceto, que é o instrutor dessa obra, e mais o companheiro, se não me engano, é Hilário, mas não tenho certeza, eles chegam no momento do Evangelho no Lar, que estava sendo realizado por essa família que era espírita. E aí ele observa como que havia um elo de vibração unindo a senhora Isabel com as 4 filhas. No entanto, o rapaz, que não comungava, não tinha a mesma comunhão de ideias e vibrações, permanecia fechado num círculo de sombras. E de quando em quando, durante o Evangelho no Lar, ele sorria irônico diante das coisas que eram comentadas pela mãe e pelas irmãs. E André Luiz observa também como que esse rapaz era tratado com afeto por Isabel, sua mãe, mas também com firmeza, com pulso firme. Há, inclusive, detalhes que eu não vou entrar aqui, porque nós não temos muito tempo, mas é para
aguçar a curiosidade de vocês, para que vocês olhem lá no capítulo, que ele quer impor à mãe, ele é um rapazote de seus 12, 13 anos de idade, mas ele quer impor à mãe uma decisão como se ele fosse o homem da casa. Só que é uma decisão que ia contra as intenções da mãe de manter um determinado espaço para uso de atendimento, de estudos, de um determinado trabalho espiritual. Então, essa mãe, ela reconhecendo que esse filho estava num outro momento de evolução espiritual, ela o trata, sim, com muito carinho, mas também com a firmeza necessária. Então, quando nós estamos de posse dessas informações trazidas, tanto no Livro dos Espíritos, quanto por Emmanuel, quanto por André Luiz, cabe-nos olhar para a nossa família. Como é a família de vocês? É uma família que se ama ou uma família que se sofre? Ou uma mistura das duas coisas? É uma família que se ama, mas também é uma família que se sofre. Todas as famílias têm as suas questões, todas as famílias têm os seus conflitos, as suas dificuldades. Mas nesse núcleo familiar, como nós que já conhecemos isso, que já temos esse entendimento, como é que nós nos portamos? O que nos cabe fazer? Então, de posse dessa informação, o que nos cabe é olhar os nossos parentes com compreensão e com bondade, e muitas vezes com compaixão e com perdão. Cabe-nos entender que estamos nesse grupo por uma necessidade evolutiva que é recíproca e que coloca-nos na posição de aproveitar essa oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Haroldo Dutra Dias, em uma de suas palestras, ele fala uma frase de Emmanuel, gente, que eu pesquisei muito para trazer a fonte, mas eu não consegui localizar. Então, eu estou citando Haroldo porque foi numa palestra dele que ele comenta dessa frase e eu achei genial. Então, ele diz assim, que quando a gente convive com pessoas difíceis, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja onde for, a gente tem que lembrar que Emmanuel nos diz que Deus envia os melhores professores para os alunos mais difíceis. Então, se à nossa volta há pessoas difíceis de lidar, de conviver, que têm determinados problemas de relacionamento, isso indica que nós estamos numa posição de ofertar alguma coisa. Nós estamos numa posição de professores no sentido de termos algo a oferecer para essas pessoas difíceis que convivem conosco. E aí, Haroldo, que é muito gaiato, ele ainda diz assim: mas se você olha em volta e você vê que só tem gente boa, gente do bem, gente sem problemas, gente compreensiva, abre o teu olho, porque às vezes o aluno difícil, quem é? É você, se você está só cercado de pessoas do bem. Claro que é uma brincadeira, mas não deixa de ser uma oportunidade para nós refletirmos. Então, caminhando nesse processo de ascensão, de evolução espiritual, nós vamos ampliando o círculo desses nossos afetos. A gente começa, como foi dito lá no início, sobre a evolução da família, sobre o que os espíritos nos colocam, a gente começa exercitando o nosso amor na família corporal. E o que é o bacana do amor? O amor é uma habilidade que, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente exerce, ele vai ampliando cada vez mais. Então, a gente começa exercitando o amor na família para trabalhar esse nosso egoísmo, esse nosso autocentramento, e aos pouquinhos nós vamos ampliando o círculo para abranger um número cada vez maior de pessoas, até por fim encarar a imensa família humana desse mundo que nós habitamos, mas também a família humana de todos os mundos, como sendo a nossa família espiritual, a nossa família ampliada e nós fazendo parte dessa família. Vejam como é consolador isso. Vejam como é interessante essa ideia de que nós estamos hoje encarnados e que possivelmente muitas pessoas dessa nossa família espiritual estão no plano espiritual nos aguardando, torcendo por nós, nos observando, e que um dia nós teremos a oportunidade de encontrar com a nossa consciência plena. E eu gostaria de deixar aqui uma frase de Jesus, que é muito, muito também apropriada para essas reflexões, em que Jesus, em João 21, 17, capítulo 21, versículo 17, Jesus fala assim:
apacenta as minhas ovelhas. Jesus fala isso para Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E Emmanuel, na mensagem Apacenta, no livro Fonte Viva, capítulo 19, ele explica para a gente o que Jesus quis dizer com isso. Emmanuel nos diz assim, que apacenta as minhas ovelhas equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Ajuda o próximo ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Então, em família, irmão, em família, irmã, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Ajuda-os ao invés de vergastá-los e educa sempre, revelando-te por trabalhador ou trabalhadora fiel. Que essa mensagem fique no nosso coração e que a gente possa ter esse olhar amoroso a que nos convida o Mestre Jesus, de olhar para aqueles que seguem conosco, que muitas vezes nos dão uma série de sofrimentos, problemas e dificuldades, mas que são esses mais necessitados que nós temos o compromisso de fazer alguma coisa, porque nós já possuímos em nós o conhecimento do Evangelho e o conhecimento que a nossa amada doutrina nos proporciona sobre a família. Então, fica esse convite e que nós possamos contar sempre com o auxílio de Jesus e de nossos amigos espirituais nessa tarefa, que é uma tarefa de dia a dia. Que Jesus nos abençoe. Então, nossos agradecimentos à nossa querida Tânia, com essa clareza do raciocínio, relembrando a importância dos laços familiares. Tânia, carinhosamente, os integrantes do Lar 13 e esses que puderam ter a oportunidade de presenciar a sua exposição, nós agradecemos a sua dedicação, preparando esse tema com todo carinho. E todos aqueles que estão nos acompanhando, também a nossa gratidão. E esperamos contar novamente com a participação de todos na nossa próxima segunda-feira, às 19 horas. E com nossa prece final, daremos como encerrado o nosso encontro desta segunda-feira. Que a paz do Senhor esteja conosco. Oremos. Senhor Jesus, Mestre, de infinita bondade, infinita misericórdia, estamos no esforço de autossuperação, semanalmente nos encontrando e com a colaboração dos expositores que gentilmente e fraternalmente contribuem e colaboram conosco, auxiliando-nos a refletir sobre os teus ensinamentos à luz do Consolador. Disseste-nos que assim que estivéssemos realmente aflitos, pudéssemos buscar-te, e assim fazemos nesses momentos, buscando renovar as forças para perseverarmos nossa autossuperação. E ao término desse encontro, ainda te pedimos, Senhor, como nos oferecesse a tua paz, que esta paz realmente que o mundo não nos dá, que possamos senti-la em nossos corações e conservá-la até o nosso próximo encontro. Que a sua paz permaneça em nossos corações. Muita paz em todos os corações.